que talvez eu não consiga ficar até as 9 horas, tá? Não, não tem problema, não tem problema não, Joás. Uhum, tá ótimo. Boa noite, Vamos, pessoal. boa noite. Vamos começar então. Primeiramente, né? Boa noite a todas as pessoas. Nas aulas anteriores, né, na primeira aula a gente discutiu os editais de mestrado e doutorado. Na segunda aula, nós falamos sobre os elementos básicos de um projeto de pesquisa. E hoje nós vamos dar sequência, então, ao cursinho em que a Rosana e a Beatriz vão apresentar, então, o programa, as linhas de pesquisa, os professores, as professoras que compõem o corpo docente do programa de pós-graduação em Sociologia. Também temos, no dia de hoje, a participação especial do professor Joás, que é o coordenador do programa de pós-graduação. Então, seja bem-vindo, Joás. E acredito que, para dar início, né, a gente pode, então, passar a palavra para o professor Joás, para ele se apresentar. Na sequência, então, a Rosana e a Beatriz vão assumir, né, a apresentação de hoje, e eu vou ficar aqui na retaguarda, fazendo alguns comentários também que achar pertinente. Então, é isso. Joás? Então, boa noite a todos e todas. Primeiramente, assim, fazendo com que a esfera privada transborde na esfera pública, né? Quero felicitar aqui o professor Marcelo, né, que teve a sua cerimônia de casamento no dia de hoje. Então, eu sugiro que a aula não seja tão longa, que ele possa desfrutar os momentos com a esposa, mas, enfim, uma pessoa muito dedicada ao trabalho, ao ponto de estar fazendo isso com ele mesmo hoje. Mas feito essa invasão da esfera privada, né, no espaço público, voltamos aqui para o espaço público. Então, pois bem, então eu sou o coordenador da pós-graduação, não é? Desde agosto do ano passado, tá? O cargo de coordenação ele tem uma duração de 2 anos, né? E eu iniciei o período de coordenação com a professora Tânia Mara Tonhati, né? E o Marcelo, agora o período, mas eu acho que foi nesse ano, né? Nesse ano ele se juntou à vice-coordenação e tem dado um apoio precioso, muito importante para o funcionamento, né, do programa, né? Então, a gente tem diversas frentes, né, abertas aí de atuação na coordenação, né? E uma delas é essa, né, é conduzir aí o processo seletivo, não é? Então, o processo seletivo ele tem 3 editais, né? Um que eu acho que não está em causa aqui em avaliação, que é o edital para alunos estrangeiros, né? E os outros 2, que são os processos mais regulares, que é o processo de seleção do mestrado e o processo de seleção de doutorado, né? Então, acredito, como o Marcelo aí na apresentação disse, que vocês já passaram pelo edital, tá? Então, já o conhece, né? O que eu posso afirmar, assim, da atitude, né, eu acho que pública, né, do departamento, do programa, dos professores, é que a gente procura fazer uma seleção a mais isonômica possível, não é? Os candidatos, né, são números, né, até o momento da entrevista, né? Então todas as correções de provas, projetos, é uma correção. Os professores não sabem quem são os candidatos, não sabem, inclusive, qual é o tipo de escolha, né, se a pessoa está entrando por a política de ação afirmativa ou não, né? E isso é um trabalho, né,
assim, que talvez possa parecer uma novidade, não parecer uma novidade para vocês, mas, assim, tempos, décadas de 90 até uma parte da primeira década desse milênio, né, ainda se tinha seleção nominal desde o início, né, e o que é muito ruim para um processo seletivo que é público, né, e que se propõe a ser republicano, né, e sem preferência pelas pessoas. Então é isso, é um processo que a gente procura ser o mais isonômico possível, né, e desejo aí a todos aí que se preparem bem, que tenham, não é, condições adequadas aí para fazerem boas provas, né, e chegar no programa, começar a se envolver com outra etapa, né, para aqueles que são do mestrado, uma outra etapa da pesquisa, né, que é a gente ter mais autoria dos textos, né? Porque durante a graduação nós somos muito leitores, né? Ler, produz pouco, né? E o mestrado talvez seja a primeira experiência de uma produção que a gente consiga colocar o nosso nome, né? Assim, como algo com a nossa identidade, né? E é um primeiro passo para dar continuidade a isso. Então sejam bem-vindos a esse mundo aí da produção, do conhecimento, da produção sociológica, né? E é isso, eu paro por aqui, né, e agradeço aí o Marcelo pelo convite, aí na medida do possível, do andamento aqui da aula, eu posso voltar e trazer mais algumas contribuições. Tá? Obrigado, Joás, e vou passar a palavra então para a Rosana, que vai fazer a apresentação da aula de hoje. Obrigada, pessoas. Boa noite a todo mundo. Espero que estejam bem. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos conhecer as linhas de pesquisa, o corpo docente e a agenda de pesquisa do PGSOL, certo? Desde já eu agradeço a todas as pessoas que puderam preencher o nosso formulário, certo? Foi bem interessante a gente ter maior conhecimento acerca das temáticas de pesquisa que vocês pretendem construir, né, para a submissão da inscrição no processo seletivo do PGSOL. Então, nós temos 4 linhas de pesquisa, certo? Denominadas Teoria Social e Epistemologia, Conhecimento e Cultura, Trabalho, Desigualdades e Diferenças, Política, Religião, Cidadania e Segurança Pública, certo? Cada linha de pesquisa, né, composta por uma gama de docentes, né, que possuem uma trajetória acadêmica, intelectual, epistemológica, convergentes com as linhas de pesquisa descritas. A primeiro momento, né, e de alguma forma rememorando algumas dicas que foram dialogadas, né, nas aulas anteriores, precisamente em relação às linhas de pesquisa escolhidas, a gente elencou 3. A primeira, em relação à leitura atenta, né, das descrições das linhas de pesquisa, nas quais nós iremos apresentar nessa aula, certo? É muito importante que vocês se atentem, sobretudo, o que eu chamo, né, de palavras-chave ou elementos centrais, né, dessas descrições, quais temáticas ou quais correntes epistêmicas, né, centrais que compõem essas linhas de pesquisa, certo? A segunda dica, de respeito, e é algo que o Marcelo deixou muito bem pontuado na última aula, ao conhecimento em relação à produção acadêmica dos nossos docentes. E mesmo que, como a gente já havia discutido anteriormente, né, mesmo que esses docentes não sejam, né, posteriormente seus orientadores, orientadoras, é importante que vocês consigam emergir na produção, né, acadêmica realizada dentro do PPG-SOL, certo? Então, beleza, caso... eu estava aqui mapeando, tá, gente, as temáticas, algumas temáticas de vocês estão em convergências, então, aquelas pessoas que vão realizar uma discussão de gênero, a gente tem a professora Berenice, enquanto uma intelectual importante no campo, nos estudos de gênero. Então, realmente, né, vamos
digamos assim, emergir nessas produções, né? E o que une a terceira dica, aprofundamento das leituras acerca dessa produção e, sobretudo, as suas referências. Então, dentro do campo de pesquisa que foi escolhido por vocês, quais são, né, os teóricos, as teóricas, né, centrais para a composição desse campo de pesquisa? Em que medida esses teóricos também estão sendo utilizados, né, estão sendo lidos por esses docentes, certo? Eu deixo, inclusive, aberto para quem quiser me interromper, tá, gente? Não estou vendo. Então, é isso. Então, vocês podem me interromper caso seja necessário. Então, a primeira linha de pesquisa é de teoria social e epistemologia. Ela estuda, né, os intelectuais e perspectivas vinculadas às concepções teóricas, metateóricas e epistemológicas da sociologia no Brasil, na América Latina e em âmbito global. Também investiga as formações lógico-discursivas, os vocabulários conceituais e os nexos teóricos de diferentes abordagens. Debruça-se de maneira aprofundada sobre as relações entre desenhos teóricos metodológicos e distintas linhagens que compõem o estado da arte da teoria social e da teoria sociológica, refletindo visadas contra-hegemônicas e marginalizadas. Examina os enquadramentos possíveis da epistemologia das ciências sociais diante dos debates sobre a ontologia do objeto sociológico e suas repercussões nos modos de se realizar pesquisa, levando em conta as assimetrias e entrelaçamentos no que diz respeito à constituição de sujeitos e sujeitas de formulação e produções teóricas. Ou seja, né, se trata de uma linha de pesquisa que tem, como o próprio nome já diz, a titulação da linha de pesquisa, né, de investigações que estejam em convergência com teorias sociais, ou seja, com epistemologia, certo? Dentro do campo da sociologia no Brasil, na América Latina ou a nível global. Nesse sentido, nós temos os seguintes docentes, né, que compõem a linha de pesquisa: a professora Berenice Alves Melo Bento, professor Carlos Benedito Martins, o professor Edson Silva de Farias, o professor Fabrício Monteiro Neves, o professor Sérgio Tavolaro e o professor Stefan Fornos Klein. Bom, a gente fez digamos assim, um resumo de cada docente, certo? Então, nós iremos passar aqui de forma mais abrangente, até porque são muitas produções. A primeira delas é a professora Berenice Bento, né, que ela tem como principais áreas de atuação pesquisas em interface com a sociologia e a antropologia, nos temas de decolonialidade, estudos queer, direitos humanos e marcadores sociais da diferença, sexualidade, gênero, raça e etnia. Então, por exemplo, né, a Lute descreveu no formulário que ela quer realizar, né, uma crítica marxista sobre a concepção da ontologia nas produções queer. Então, nesse sentido, as produções em referência, né, a gênero e demais marcadores sociais que são instituídos na produção acadêmica da professora Berenice pode auxiliar, né, na composição teórico-metodológica, né, desse tipo de pesquisa. A professora Berenice tem tem uma vasta produção acadêmica. A gente também resolveu elencar apenas 2 referências de cada docente. A primeira delas diz respeito a uma obra chamada Reinvenção do Corpo, Gênero e Sexualidade na Experiência Transsexual. E a segunda delas, né, que é a mais recente, a Abjeção, a Construção Histórica do Racismo, que, inclusive, para as pessoas que têm como temática as relações étnico-raciais e que estão, né, e que escolheram outra linha de pesquisa, eu acredito que é interessante também caminhar, né, entre essas produções de professores vinculados a outras linhas, certo? Professor Carlos Benedito Martins, né, na minha leitura, é um nome extremamente importante dentro da sociologia no Brasil e, sobretudo, pensando... Oi. Pode falar, professor. Não passou. Agora passou aqui o slide. Não tinha passado antes. Mas podem me interromper, tá? Como eu não estou vendo, e aí não tem problema vocês falarem e me interromperem, não. Então, o professor Carlos Martins,
ele, além, né, de estar vinculado à linha de teoria social e epistemologia, ele também está vinculado na linha de conhecimento e cultura, e suas principais produções estão na área de teoria social, sociologia e educação, do ensino superior e a sociologia dos intelectuais, certo? E aí a gente colocou enquanto referências, né, o clássico, que é a sociologia, que inclusive na minha leitura é uma obra que auxilia, né, em praticamente todos vocês. A segunda diz respeito à sociologia e suas interfaces em contexto local, nacional e global. E a terceira, intervenções dos intelectuais nos rumos das universidades da sociedade contemporânea. O professor Edson Farias, da mesma forma, ele também é atuante na linha de pesquisa de conhecimento e cultura, e suas áreas de atuação em pesquisa, né, é vinculado com a teoria sociológica, a interface com a sociologia da cultura, na qual ele pesquisa cultura popular, memória, economia simbólica, consumo cultural, sociologia do audiovisual e formatação de subjetividades artísticas, né? Tem alguém, que eu não consigo lembrar quem, a Denise, acredito, que pretende, né, fazer um projeto sobre escrita partindo de elementos artísticos, cores e sons. Eu acredito, Denise, se você estiver aí, que seria interessante você dar uma olhada nas produções do professor Edson, certo? E aí, só para dar uma adiantada, o professor Edson, ele tem uma produção vasta, certo? E aí a gente elencou as faces contemporâneas da cultura popular, né, que também, na minha leitura, está em convergência com a pesquisa do Gediael sobre o movimento hip-hop e as relações raciais, certo? Há também o ócio, negócio, festas populares e entretenimento, turismo no Brasil, e o mesmo diversos olhares sobre a cultura, memória e desenvolvimento. O professor Fabrício Neves, da mesma forma, além de ser professor vinculado à linha de teoria social, também é vinculado ao conhecimento e cultura. Então, ele tem suas principais contribuições epistemológicas dentro da sociologia da ciência, do conhecimento, sociologia ambiental e teoria social vinculada a sistemas sociais, e vai atuar nos seguintes temas, né? Produção de conhecimento, diferença entre centro e periferia, tecnologia e sociedade, hierarquias científicas e a internacionalização das ciências. Nós elencamos 2 textos, né? Um diz respeito à contextualização da verdade, ou como a ciência torna-se periférica, e a segunda diz respeito à periferização das ciências e elementos do regime de administração da irrelevância. O professor Sérgio Tavularo, que além de ser docente vinculado a esta linha de pesquisa, também está na linha de pesquisa Política, Religião, Cidadania e Segurança, certo? Então, ele tem uma contribuição teórica dentro do pensamento social e da sociologia política, atuando, né, nos temas de pensamento sociológico brasileiro, cidadania, sociedade civil, movimentos sociais e sociologia ambiental. Então, nós elencamos 2 textos, 2 obras, desculpa. Primeiro, que é o Movimento Ambientalista e a Modernidade, Sociabilidade, Risco e Moral, e a Cidadania e Modernidade no Brasil. Uma crítica a um discurso agro. Por fim, o professor Stefan Klein, que também é docente vinculado à linha de pesquisa Conhecimento e Cultura, e que tem atuação, né, dentro dos seguintes temas: teoria crítica, educação, ciência, capitalismo, marxismo e Marx. Eu nunca sei falar o nome desse moço, enfim. E suas principais referências, nesse caso, como o Stefan é meu orientador, eu quis trazer uma outra referência interessante, de acordo com os temas que vocês apresentaram, né? A primeira dela diz respeito à circulação do conhecimento em teoria prática, entrelaçamentos regionais, transdisciplinares e políticos. Se trata de uma organização, uma obra bem interessante, certo? Dentro da teoria, dentro da teoria social do conhecimento.
E, por fim, Lélia Gonzalez e uma teórica crítica no social, que é um artigo em autoria com a professora Flávia Rios, certo? Então, eles vão fazer uma discussão sobre a importância epistemológica da Lélia Gonzalez enquanto teórica crítica, certo? E eu acredito para quem vai discutir, sobretudo, dentro do campo, né, da implementação da Lei 10.069, ou pensando, né, movimentos musicais e tudo mais, partindo de uma intersecção com as relações étnico-raciais, pode ser interessante fazer uma leitura desse texto, se vocês forem utilizarem a Lélia Gonzalez enquanto uma referência possível, certo? Até aqui tudo bem? Eu só queria fazer um comentário também, Rosana, que dentro das possibilidades de análise, né, das discussões que o PPG-Sol tem produzido, alguns desses seminários, desses debates ficaram registrados no YouTube, principalmente durante o período da pandemia, em que alguns seminários foram realizados de maneira online. Então, assim, é mais uma fonte de consulta para quem tiver interesse, né, de analisar esses debates que estão postos lá no YouTube, no PPG-Sol, né. Também importante registrar que eu coloquei o link dos editais de mestrado e doutorado, tanto aqui no chat, né, da videoaula de hoje, quanto no grupo do WhatsApp, tá? Então, se vocês quiserem aí, né, tiverem algumas dúvidas sobre os editais, de como encontrar, o link está disponível porque vai direto para a página do Decanato de Pós-Graduação, em que os links dos editais estão lá publicados. Algumas pessoas ainda têm dificuldade de acessar o site do PPG-Sol, e a gente está trabalhando nisso, né, para atualizar o servidor, mas os editais também estão publicados no Decanato de Pós-Graduação, tá? Então, vocês também conseguem encontrar, ter acesso a partir desse link que eu postei aí no canal de hoje, lá no grupo do WhatsApp também. Era isso. Ok. Lembrando que a Bia chegou, então eu vou continuar a apresentação da próxima linha e aí a Bia retoma. Pode ser? Pode sim. Boa noite, gente. Então, conhecimento e cultura investiga as dinâmicas do conhecimento e da simbolização na vida social, em suas manifestações no âmbito das ciências, educação, cultura e cidades. Desse modo, aborda as interseções entre diferentes saberes e seu suporte de vinculação expressiva, seja na tecnologia, nas técnicas, na cultura e nas artes. Também analisa as práticas sociais, os modos específicos de organização, produção, visibilidade, circulação, legitimação dessas atividades em suas interfaces com os mundos das políticas e dos ditames socioeconômicos. Atravessa, portanto, temáticas como educação básica e superior, os mercados de bens simbólicos, os estilos de vida, as manifestações dos usos e do consumo, bem como o meio ambiente e a saúde pública. Então, estão elencados aqui os docentes, certo? Vinculados a essa linha de pesquisa. Eu vou preferir não descrevê-los, porque alguns deles a gente já passou e tudo mais, e aí a gente dá continuidade aos docentes que ainda não haviam sido apresentados. Então, o professor Eduardo Dimitrov, ele tem como área de atuação, né, a compreensão do processo de criação de identidades regionais e nacionais, perpassando temas que interligam, né, a antropologia, sociologia da arte, literatura, história, patrimônio cultural, pensamento social brasileiro. E também atua no ensino de sociologia na educação básica e na formação docente. Então, para aquelas pessoas que estão, né, no campo da formação docente e também estão pensando na implementação, por exemplo, da 10.669, 11.645, os trabalhos do professor Eduardo podem auxiliar. Então, enquanto referências,
nós escolhemos duas, regional como opção, regional como prisão, centro e periferia na produção e avaliação da obra de Gilvan Sandro. A professora Fernanda Antônia da Fonseca Sobral, certo? Ela tem pesquisas no campo da educação, tecnologia, ciência, universidade e pesquisa. Enquanto referência, nós escolhemos a internacionalização da ciência e as políticas de pesquisa e pós-graduação no Brasil, e avaliação de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Lembrando que todas essas informações são públicas, certo? Então, nós tiramos do próprio site do programa, então, vocês todos, né, a princípio, acredito que vocês já fizeram isso, já deram uma olhada no perfil dos professores, mas caso se sintam, né, interessados em outros professores, nós recomendamos, né, que vocês realizem uma leitura mais aprofundada, até porque a gente fez um resumo para essa aula. A professora Aide Caruso, ela tem, enquanto ênfase nas áreas de atuação na sociologia da violência, na antropologia urbana, na antropologia do direito, com ênfase em segurança pública, justiça criminal, administração institucional de conflitos, cultura policial e juventudes. Então, nós destacamos, né, duas obras, ou melhor, um artigo e uma obra. A delinquência juvenil em perspectiva comparada, uma análise bibliométrica dos estudos nas ciências sociais. Esse texto, especificamente, nós acabamos discutindo, né, na disciplina de metodologia, que a professora Aide ministrou. Ele é bem interessante, porque ela vai apresentar a análise bibliométrica enquanto uma metodologia, uma técnica, né? Então, seria interessante para aquelas pessoas que gostariam, né, de fazer a leitura desse texto. E entre ruas, becos e esquinas, a construção da ordem na Lapa Carioca, que se trata de uma obra, se eu não me engano, ela é decorrente da sua tese de doutorado, mas eu não tenho certeza. O professor Marcelo Cigales tem como, aliás, né, além de estar vinculado à linha de pesquisa de teoria social e epistemologia, conhecimento e conhecimento de cultura. Professor, eu vou deixar você se apresentar posteriormente, certo? Estou um pouco nervosa porque eu não gosto dessas coisas, enfim, porque tem muita coisa que a gente não colocou aqui e que você mesmo pode falar, tá? Mas as áreas, tanto você como o professor Joás. Então, e não estou acostumada a apresentar professores na frente deles. E é isso. Mas enquanto áreas de atuação, o professor Marcelo, né, brilhantemente vem contribuindo no campo do ensino de sociologia, na sociologia da educação e história das ciências sociais, e tem como, foi escolhido duas referências, né, mas ele tem muita coisa do campo. Uma delas é os 20 anos da Lei 10.639, né, Sociologia, Educação e Ensino Ético-Racial, que é uma entrevista com o professor Marcelo Cigales, e que, inclusive, Odara, acredito que esse artigo pode ser interessante para você, e acredito que para todo mundo, o Dicionário de Ensino e Sociologia, certo? Que foi organizado também pelo professor Marcelo, e é isso, vou deixar você se apresentar. Obrigado, Rosana. Atualmente, eu tenho realizado duas pesquisas, né? Tem duas frentes de trabalho. A primeira delas é uma pesquisa com financiamento do CNPq e da CAPES, e é uma pesquisa sobre a história do ensino das ciências sociais em perspectiva comparada, né, do Brasil com a Argentina. Então, nessa pesquisa, que envolve outros e outras, né, pessoas do Brasil e do exterior, principalmente da Argentina e da Espanha também, a gente tem aí uma série de ações, né, que começaram esse ano, e se desdobram para os próximos 2 anos, né? Então, a gente está fazendo análise bibliométrica sobre a história do ensino da sociologia no Brasil e na Argentina,
entrevistas semi-estruturadas com várias pesquisadoras e pesquisadores, né, que já se destacaram no desenvolvimento, né, do ensino das ciências sociais nesses dois países, e também análise documental em arquivos, bibliotecas, né, arquivos públicos e digitais também, né? Então, a ideia do grupo é sistematizar fontes, né, e documentos que possam colaborar para a gente pensar a história das ciências sociais no Brasil. Que quando a gente olha para as principais publicações sobre a história da sociologia, Travou para você, gente? Que Travou. para mim o professor parou de falar. Ele saiu. saiu. Quando ele retornar. Ok, tudo termina. bem, tudo bem. Voltou. Voltou. né? Pronto. Voltou. Eu estava falando sobre esse projeto de pesquisa sobre a história das ciências sociais, né? E falando da importância de pesquisar o ensino das ciências sociais, principalmente fora do contexto universitário, que ainda é muito pouco abordado. A gente conhece muito pouco sobre a história do ensino de sociologia e de como que essa história contribuiu para institucionalizar a sociologia no Brasil, na Argentina, no contexto latino-americano. Então, o objetivo dessa pesquisa é justamente fazer esse levantamento de dados e evidenciar essa parte da história das ciências sociais que ainda é pouco ressaltada, principalmente com esses arquivos, com essas fontes primárias, né? Então, a ideia desse projeto, como ele tem financiamento do CNPq, também vai atribuir uma bolsa, né, para o doutorado. Então, nós teremos aí uma bolsa de doutorado para 6 meses, para que a pessoa passe 6 meses em alguma instituição na Argentina, provavelmente na Universidade de Buenos Aires, no próximo ano, né? E o outro projeto que eu tenho construído, que já é um projeto que estamos aí entrando no 4º ano, é um projeto que está entrevistando professores de sociologia no Brasil. Na verdade, a gente aplicou um questionário, tivemos 185 respostas a esse questionário, e agora fechamos a segunda etapa, realizando 52 entrevistas com professores e professoras de todas as regiões do Brasil. Então, essa segunda pesquisa, ela está evidenciando vários aspectos, né? A gente tem aí o principal desdobramento dela, que é focar na construção da identidade docente das professoras, dos professores de sociologia, da educação básica, mas a gente também está evidenciando a prática pedagógica e os desafios docentes, né? Então, os desafios na contemporaneidade, e que são múltiplos, né? O desafio de trabalhar com gênero, com a sexualidade, com a raça, com o racismo em sala de aula. Então, a gente tem destacado aí, no conjunto dessas entrevistas, que a gente está finalizando a transcrição delas, e vai para uma próxima etapa, que é a etapa de análise, né? Então, tem uma equipe grande trabalhando nessa pesquisa. Atualmente são 3 pós-doutorandos, uma já concluiu o pós-doutorado, mas continua com a gente analisando. Tem mais uma doutoranda e 4 mestrandos e vários estudantes da graduação são bolsistas de extensão, de PIBIC, né? Tem uma equipe aí de mais ou menos umas 15 pessoas que estão envolvidas com a análise dessas entrevistas. Então, as pesquisas que eu tenho me dedicado, basicamente, se desdobram nessas duas linhas, né? De entender os desafios docentes contemporâneos e de compreender a história do ensino da sociologia no Brasil e na Argentina, né? Uma perspectiva comparada. É isso. Obrigado, Rosana. Obrigada, Marcelo. E eu vou chamar a atenção de 3 pessoas, a Isabela e acredito que talvez a Odara em relação à sua produção, certo? E penso que possa ser interessante vocês posteriormente analisarem, tá bom? Então, eu vou dar continuidade. A próxima professora é a professora Sayonara Leal, né?
ela tem como áreas de atuação a participação de tecnologias da informação e da comunicação em processos da vida social e em regimes de praxeologia comunicativa, regime de capacidade de atores sociais em disputas e controvérsias tecnocientíficas, novos formatos de participação públicas em tempos de democracia digital, isto é, usos e construção de mídias sociais, aplicativos e plataformas tecnológicas. Então, a professora Sayonara, ela tem uma vasta produção no campo, né, da tecnologia, da ciência, e nós separamos duas contribuições, né, dos artigos. O primeiro deles é a TV Digital Interativa Brasileira como ferramenta de política pública para a inclusão digital, e a segunda é controvérsias na padronização do Mindware de interatividade da TV digital brasileira, a democracia técnica à prova do dispositivo de normatização da inovação GIGA. E, por fim, o professor Tiago Duarte, que tem como área de atuação os estudos sociais na ciência e tecnologia, né, com enfoque na interface entre ciências climáticas e a formulação de políticas públicas, em colaboração e comunicação interdisciplinar e participação pública em ciência e tecnologia, negacionismo, antiambientalismo e pós-verdades, certo? Então, o Tiago, ele perpassa, né, parte da sua contribuição teórica, né, da sua trajetória na realidade acadêmica, no campo da ciência, tecnologia e meio ambiente. Então, enquanto referências, a gente escolheu 2 textos. O primeiro deles é Mecanismo de Homogeneização da Atividade Científica, o caso da ciência das mudanças climáticas, e o segundo deles, Investigações Contemporâneas em Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia, certo? Então, é isso, gente, até então. Eu vou parar a apresentação para que a Bia consiga subir, porque é melhor para passar os slides, né, do que a gente se revezar, tá bom? Prontinho, vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Ótimo. Dando continuidade, a gente tem a próxima área de pesquisa, que é a de trabalho, desigualdades e diferenças. E nessa linha de pesquisa, em especial, ela aborda as alteridades e desigualdades nas sociedades em suas manifestações em termos de classe, gênero, raça, sexualidade, mobilidade, geração e o mundo do trabalho. Explora temas como a estratificação social, o racismo e os movimentos antirracistas, as desigualdades de gênero e os feminismos, os debates sobre a sexualidade e as pautas LGBTQIA+, as mobilidades e as lutas contra xenofobia. São realizadas pesquisas sobre o mundo do trabalho e suas reconfigurações, incluindo transformações estruturais e setoriais na força de trabalho, movimentos políticos, sindicais e subjetividades no contexto laboral. Aborda atravessamentos desses temas com os direitos humanos, o Estado, legislações e as relações de poder entre diferentes grupos sociais. Aí, rememorando as respostas de vocês, no Forms, a gente vê que aqui, se eu não me engano, é até o tema da Érica, dialoga diretamente, né, com essa questão dos direitos humanos, do Estado e das legislações, porque trabalha justamente com a questão de políticas públicas, né, e aí tem outras também. Mas vamos conhecer melhor os docentes dessa linha de pesquisa, né. Nós temos a Ana Lia Laura Soria Batista, o Emerson Ferreira Rocha, a Jaqueline Moraes Teixeira, o Joás Bernardino Costa, que também é coordenador do nosso programa e está aqui na reunião, aí eu vou deixar você se apresentar melhor, tá bom, professor? O Marcelo Medeiros, o Ricardo Feste, o Sadi Dal Rosso e 2 Tânias Mara, a Tânia Mara Campos de Almeida e a Tânia Mara Passarelli Tonhati. A professora Ana Lia tem as áreas de atuação na segurança pública, na sociologia do trabalho, na psicologia do trabalho e métodos e técnicas de pesquisa qualitativa.
As pesquisas dela sobre a segurança pública vão mais na questão do sistema prisional e de homicídios, tanto que se vocês procurarem as publicações mais recentes dela sobre esse tema, vão falar mais sobre questões do sistema prisional. As pesquisas sobre o trabalho já enfocam mais na questão de demandas emocionais do trabalho, de sofrimento psíquico, de assédio moral, e aí está mais ligada à questão da psicologia do trabalho, né? Além de preconceito, discriminação, violência, treinamento e formação profissional. De referência, a gente escolheu o texto dela que fala sobre das negociações com as facções à afirmação do monopólio da violência do Estado nas prisões, preços a serem pagos. É um artigo bem recente que ela publicou na revista social das Ciências Sociais Unicinos e que trata sobre tanto a questão do sistema prisional, como também a relação com o Estado. Passando, nós temos o professor Emerson Ferreira Rocha. As áreas de atuação dele são focadas na questão da desigualdade racial, saúde mental, sociologia do trabalho e metodologia das ciências sociais e educação. Então, eu lembro que, se eu não me engano, foram 3 menções sobre a questão das relações étnico-raciais, né? Que é de movimento Hip Hop, Memória e Relações Étnico-Raciais. Aqui, não vou lembrar exatamente, mas foram 3 menções. Foram 3 mesmo, né? Isso mesmo. Foi o do Gediael, da Odara, da Mariana, porque veio a escrevivência ali. Ah, é verdade. Sim. E aí tem a de participação social e escrevivência também. E a do Jonathan também. Daí, para vocês que veem a questão de relações étnico-raciais, eu acredito que o livro que o professor Emerson publicou em 2019 pela editora UNB, que é O Negro no Mundo dos Ricos, é muito interessante, inclusive foi a tese de doutorado dele. E obrigada, Rosana. E aí o outro que a gente colocou aqui é um artigo do professor para a revista Sociedade e Estado, que fala sobre riqueza e status entre mulheres negras no Brasil. Aí acredito que com temáticas que se interligam às relações étnico-raciais, são produções muito interessantes para vocês tomarem conhecimento. Seguindo, nós temos a professora Jaqueline Moraes Teixeira. Ela vem da antropologia e nas suas áreas de atuação, ela foca muito na questão da religião, tem formação lá na Universidade de São Paulo, e também foca nos marcadores sociais da diferença, da educação e direitos humanos, sujeitos e políticas. De referências que nós escolhemos, tem o livro dela que ela publicou, que é sobre a Mulher Universal, Corpo, Gênero e Pedagogia da Prosperidade, publicado lá na editora da USP, e o artigo dela mais recente, que fala sobre as mulheres evangélicas para além do voto. Notas sobre processos de engajamento, política e cotidiano. E aí eu acredito que isso vai muito no diálogo com, se eu não me engano, foi o da Isabeau, que ela coloca a questão das violências simbólicas do espaço escolar, mas também o engajamento religioso do local, né, interferido na visão sociológica, porque a professora Jaqueline trabalha tanto com a questão da educação, como também com a questão da religião, né? Aí fica a dica para quem tiver interesse, né, conhecer mais adentro as produções da professora. Beatriz? Diga. Embora a gente não esteja falando, né, das perspectivas teóricas e das metodologias mobilizadas por cada uma, né, das pessoas que compõem o quadro docente, mas é importante ressaltar isso, né, que esses trabalhos aqui que a gente está citando, eles são ótimos caminhos para vocês identificarem, né, quais são essas perspectivas teóricas, quais são essas metodologias, né, os métodos utilizados por esses professores, por essas professoras, né, por exemplo, a Jaqueline, ela tem trabalhado muito com Foucault, né, com Michel Foucault, com a Judith Butler,
Ela tem também se utilizado de entrevistas, de observações, né, etnográficas. Eu acabei não ressaltando também, né, mas eu trabalho bastante com Bourdieu, né, com o Dubar, ultimamente, né, com 2 sociólogos franceses, mas também tenho me aproximado de uma discussão, né, de uma perspectiva latino-americana, né, de gênero, de raça, a partir da Lélia Gonzalez também, né. Além das entrevistas, também faço muita análise documental. Então, depois até a gente pode, né, fazer comentários a respeito dessas perspectivas teóricas, né, e das principais métodos e metodologias utilizadas por esses professores. O Emerson também, que já passou, né, ele trabalha com metodologia do departamento, né, então essa parte de estatística, o quantitativo, né, ele é um especialista nessa área, né. É isso. Perfeito, Marcelo, muito obrigada. Muito boa a colocação. Dando continuidade, nós temos o professor Joásio Bernardino Costa. Ele trabalha na área de trabalho, desigualdades e diferenças, com foco nas áreas de teorias decoloniais, pós-colonialismo, intelectuais negros, teorias da diáspora, ação afirmativa e trabalho doméstico. E aí, de referências, nós colocamos aqui o artigo que o professor Joásio, o capítulo do livro, na realidade, que ele escreveu, que tem como título Ação Afirmativa no Brasil, a construção de uma identidade negra, no livro organizado por outros professores do departamento, e também uma obra organizada que tem título Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico. Professor, se você quiser complementar, eu fiquei chega nervosa aqui falando, mas acho que você pode contribuir se apresentando melhor. Muito bem. Então, acho que as áreas aí de atuação são exatamente essas, né? Eu, atualmente, acho que falar um pouco dos projetos de pesquisa que eu tenho desenvolvido, né? Eu tenho um projeto financiado pela FAPDF sobre monitoramento de trajetória e desempenho dos alunos cotistas da Universidade de Brasília, né? É uma pesquisa que envolve aí professores de outros departamentos, em que eu estou com todos os dados da SAA, por exemplo, desempenho, taxa de evasão, taxa de conclusão do curso da universidade de 2013 até 2020, na ocasião em que eu fiz a solicitação, e a gente tem um conjunto de entrevistas realizadas, mais de 60 entrevistas realizadas com alunos cotistas nas suas múltiplas dimensões, não somente cotistas negros, né, mas pensando um pouco na abrangência e na heterogeneidade hoje que é a política de cotas, né, com as suas mais de 10 formas de acesso à universidade. Estou falando de cabeça esse número, né, mas a combinação da lei é próximo disso, e além disso, a Universidade de Brasília ainda tem cotas para negros, e aí não é necessariamente uma política de acesso, mas é um sistema de ingresso, o vestibular para indígenas também, né? E isso, a gente está em curso nessa pesquisa, em breve realizaremos seminários e com previsão aí de publicação do que eu vou chamar de algo como a segunda geração da política de cotas da Universidade de Brasília, né? Já que a primeira é a política propriamente desenvolvida pela universidade, né, de 2004 até 2012, né? 2012, com anos incluídos, né? E a segunda geração em 2013, após a lei de 2012, né? Então, vestibular e processo seletivo de 2013, até o presente momento, mais 10 anos, né? Então, a ideia
trazer, né, subsídios, informações substanciais acerca dessa política na universidade, né? Será um livro com caráter, ou publicações com caráter bastante empíricas, né, no sentido de que nós tivemos, em algum momento, né, a necessidade de fazer defesas normativas da política de ação afirmativa, né, e hoje eu acho que a política está instalada, então a gente tem que começar a mostrar os resultados dessa pesquisa, né? Então a perspectiva é essa. Esse projeto também, eu estou ligado a um projeto do CNPq com um grupo nacional, né, que está sob coordenação de um amigo meu, professor Paulo Costa, da Universidade Federal do ABC, estamos fazendo monitoramentos em diversas universidades do país, com diversas frentes, né, o grupo bastante livre também, né, não há uma linha teórica de como deve ser seguido, né, a gente tem que fazer pesquisa a respeito disso aí, de acordo com o interesse de cada uma das pessoas. Isso está se conjugando com uma abertura de um observatório de políticas de igualdade racial que eu estou abrindo, fundando aqui na Universidade de Brasília, né, que é um produto de um TED junto ao Ministério da Igualdade Racial, né, em que eu, a professora Renísia, acho que alguns de vocês a conhecem, o professor Evandro do Direito, estamos aí com edital público para financiar projetos, um em cada região do país, né, de observação, enfim, tem uma complexidade, eu não vou entrar um pouco nisso, a respeito desse edital, mas é um edital, sobretudo, para colher propostas de núcleos de estudos afro-brasileiros, ou NEABIs, ou grupos correlatos, né. Então, acho que essa é uma frente de pesquisa, né. Embora, por exemplo, eu acho que a referência que você colocou, Beatriz, não é a melhor, né, mas eu achei interessante porque sinaliza, né, o tempo em que, desde quando eu estou trabalhando com ação afirmativa, né, em 2000, então, de 2000 para 2024, acho que o Joás já se transformou muito, eu já estou escrevendo as coisas com outra pegada, com outra intensidade, mas eu acho que é interessante, porque é uma coisa de uma trajetória na universidade, né, então, mas tem coisas, assim, bem mais recentes, eu acho que que podem influenciar mais, né, e eu acho que dialogar mais com o Joás desse presente momento, né. E uma outra frente de trabalho que eu tenho, né, que é ligado também à política de ações afirmativas, desculpa estar alongando muito, tá? Mas é um pouco falar aqui sobre a inflexão que essa política de ações afirmativas ela causa, né? Ela causa uma inflexão, e aí o que está no título desse trabalho aí, né, sobre a identidade negra no Brasil, ou sobre a discussão, eu diria, né, sobre o pardo, né? E como que isso, né, enfim, eu tenho uma coisa elaborada, né, no livro que eu tenho que retomar, que eu devo retomar e escrever, mas, assim, a tese é, assim, de que a gente, por uma série de acontecimentos, nós temos uma outra força centrípeta para definir raça no Brasil, que é a força da negritude, e isso bagunçou o outro sistema de classificação racial e outra maneira de compreender o Brasil, que tinha como força centrípeta a branquitude, né? Enfim, isso é uma elaboração aí que já está escrita, isso aí, eu retomei esse livro que eu parei de escrever desde que eu entrei na coordenação da pós-graduação, estou doido para poder retomar isso, né? E outra inflexão, a inflexão no campo teórico, né? Ou seja, de como nós produzimos sociologia no Brasil, né? E daí, então, a importância da gente resgatar, né, os intelectuais negros, e aí já falando um pouco, não é? Assim, de metodologia, teorias, aportes teóricos, né? E aí esse meu resgate é a partir de uma abordagem decolonial, né? E sobretudo, né? E algo que eu ainda não consegui escrever, né? Mas eu tenho pensado muito, né? Na necessidade da gente radicalizar esse debate para se pensar a economia, né? Eu acho que a gente está ainda no plano da cultura, do plano do discurso, mas é necessário a gente se reencontrar com o plano da economia, né? E aí eu acho que o marxismo negro tem me servido muito para se pensar, né, de como a gente pode radicalizar, né, a ideia
a decolonialidade. Sem dúvida nenhuma, cultura, discussão sobre identidade é importante, etc. Mas eu acho que um projeto emancipatório, um projeto decolonial, não deve parar por aí. A gente tem que começar a influir em outras áreas, sobretudo, né, a economia. Né? Então, é isso que eu tenho feito, né? Se eu fosse assim, selecionar meus textos aqui, eu colocaria esse livro, Decolonialidade, é um bom livro, mas eu colocaria um livro meu que está escrito em inglês, foi publicado no ano passado, mas ele tem a restrição da leitura, né? Enfim, mas eu acho que está boa a seleção, tá? Eu acho que foi bom porque me permitiu voltar aí a 24 anos atrás, para falar um pouco do que eu estou fazendo. Então é isso aí. Obrigada, professor. E foi justamente na ideia de mostrar que existe uma continuidade da sua produção, que vem desde antes dos anos 2000, inclusive, já tinha texto publicado sobre o tema. Aí, só salientando para os inscritos, para as inscritas que têm interesse em pesquisar, se eu não me engano, foi a Mariana e a Denise, que citaram sobre o conceito de escrevivência, além dos que citaram as relações étnico-raciais. Acredito que se aprofundar nos textos do professor Joás e na sua produção é de interesse, né? Aí, prosseguindo, nós temos o Marcelo Medeiros, que é um professor ligado ao programa de pós-graduação de Sociologia, mas atualmente ele se encontra na Universidade, na Colômbia, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, e ele foca na área de atuação de desigualdades sociais. Ele publicou um livro em 2012, pela editora da UNB, que trabalha sobre medidas de desigualdade e pobreza, e escreveu um artigo em 2018 para a revista Sociedade e Estado, com o título Desigualdades de Gênero em Tempos de Trabalho Pago e Não Pago no Brasil. Aí, eu lembro que tem uma citação exatamente sobre a questão do trabalho que envolve trabalho nas plataformas digitais, mas também tem os conceitos de precariedade e gênero, né? Então, acredito que ter conhecimento sobre os trabalhos do professor seria de bom proveito, porém, eu não sei como, não conseguiria dizer exatamente como está a relação do professor, já que ele está como professor visitante em outra universidade lá na América do Norte, né? Prosseguindo, nós temos... Só te interrompendo, desculpa. Pode falar. Que mesmo com essa questão, né, seria interessante para algumas pessoas eu conseguir ver aqui que a Vanessa, ela tem interesse em trabalhar com informalidade, né, precariedade e gênero, sobretudo nas plataformas digitais, que casa com FEST. Então, talvez fazer esse movimento entre os dois possa ser interessante para ela. Sim, perfeito. Obrigada, Rosana. Inclusive, eles estão seguidos, já é até bom salientar, assim, enquanto o professor Marcelo está lá na Universidade de Colômbia, a gente tem aqui o professor Ricardo Feste, que tem uma formação bem consolidada na sociologia do trabalho, e ele pesquisa a sociologia do trabalho e o pensamento social, desenvolvendo pesquisas e estudos sobre a sociologia da sociologia do trabalho, plataformas digitais e o mundo do trabalho. Então, dialoga exatamente com a questão das plataformas digitais, da precariedade, e aí, como referências, tem uma referência bem atual, que foi o livro que o professor lançou no ano passado pela editora Boitempo, que se chama As Origens da Sociologia do Trabalho, Percursos Cruzados entre o Brasil e França, e outro livro que se chama A Tragédia de Sísifo, Trabalho, Capital e Crises no Século XXI. Então, são dois textos que a gente vê que trabalham com uma perspectiva histórica, né, da área de sociologia do trabalho, e para quem tem interesse em pesquisar exatamente sobre a questão do trabalho, eu acredito que seja um bom professor, inclusive ele tem um grupo de estudo ativo no departamento, e que envolve o programa, então seria
bom tomar mais conhecimento sobre as produções, sobre o trabalho, os trabalhos dele. Aí, dando continuidade a essa área, nós também temos o professor Sadi Dal Rosso, que tem como área de atuação pesquisar sobre as condições de trabalho, a jornada de trabalho, focando na questão de história, da duração, da flexibilidade, intensidade, horas extras e a redução de jornadas, na questão dos movimentos sindicais, na transformação da força de trabalho na agricultura, educação superior, aí envolve gratuidade, democratização, publicidade, movimentos sociais e método de pesquisa e teoria. Aí, como referência, a gente trouxe 2 livros do professor. Um sobre os movimentos sindicais, que se chama Associativismo e Sindicalismo em Educação, Organização e Lutas, e o outro que fala mais sobre a jornada de trabalho, e que se intitula O Ardil da Flexibilidade, os Trabalhadores e a Teoria do Valor. É um professor que também tem, assim, uma contribuição consolidada na área de Sociologia do Trabalho. Então, eu acredito que para quem deseja prosseguir, para quem deseja trabalhar nessa área, e não só isso, mas também para quem tem um referencial teórico mais focado na teoria marxista, como é o caso do Lute, que é a crítica marxista, envolve, deixa eu ver aqui, crítica marxista sobre a concepção de ontologia nas produções queer e transfeministas. Acredito que tanto o FEST quanto também o Sadi sejam docentes que vale tomar conhecimento. A Vanessa levantou a mão? Pode Eu falar. só tenho uma dúvida. É porque o Sadi, ele não se aposentou, gente? Ele se aposentou, mas ele continua orientando, se eu não me engano. Professor Marcelo, professor Joás. Professor colaborador, né? Porque a gente também tem duas modalidades, professores permanentes e professores colaboradores. Mas, enfim, o Sadi ainda faz parte, né, do quadro, e alguns professores, né, mesmo aposentados, eles podem continuar, tanto quanto permanente como colaborador, né. Mas, assim, acho que também nessas possibilidades de orientação, posteriormente a ingressar no programa, né, é importante consultar o professor, a professora, para saber se tem disponibilidade, se tem vaga, né, se tem interesse também de orientar o trabalho, porque nessa mudança, né, de um ano para outro, às vezes a pessoa, de fato, ali já está finalizando as suas orientações e não pretende pegar outras orientações, né, mas como o professor Sadi ainda é alguém que está ativo no quadro do programa, né, então, importante apresentar aqui as áreas de pesquisa dele. Perfeito, obrigada, Marcelo. Seguindo, nós temos a professora Tânia Mara Campos de Almeida. Ela está na linha de trabalho Desigualdades e Diferenças e tem como área de pesquisa gênero, violência, trabalho, saúde e religião. Acredito que as palavras-chave casa exatamente com a temática da Isabor, que ela coloca aqui sobre a questão da violência simbólica. Além disso, também tem... Não vou conseguir lembrar agora, mas tinha anotado outra, mas a professora Tânia Mara, ela tem um grupo de estudos ativo, mas no fim a gente vai mostrar, e como referência nós trouxemos 2 trabalhos dela. O primeiro, que é um artigo que trata a centralidade transgressora das mulheres nas comunidades de terreiro, e aí envolve também a questão da sociologia da religião.
E a outra temática, que é sobre panoramas da violência contra mulheres nas universidades brasileiras e latino-americanas. E aí envolve tanto a questão de gênero quanto de violência. Então, acredito que para quem tem como norte uma dessas temáticas, é uma professora que pode contribuir muito, seja para o projeto, como também para referencial, né? Então, só como contribuição, Bia, a professora Tânia, ela também tem discussões, né, na intersecção entre raça e gênero, né, pensando essa possibilidade. Eu penso que, para quem, né, tem interesse em discutir mulheres negras, trajetória de mulheres e tudo mais, pode ser um campo interessante de estudo, tá bom? Sim, perfeito. Obrigada, Rosana. E também para quem tem interesse em discutir a sociologia da religião, focada na questão, nas religiões de matriz afro-brasileiras também, é uma professora que tem muita produção sobre esse tema. Seguindo, nós temos a professora Tânia Mara Passarelli Tognatti, e como áreas de atuação dela, tem a questão de migração e gênero, com foco na inserção laboral de mulheres migrantes, além da migração que envolve crianças e adolescentes, com ênfase na inclusão educacional. Como referência, nós trouxemos o artigo dela, que se intitula Migração e Trabalho Doméstico, as experiências de imigrantes latino-americanas na Espanha, e um artigo que está um livro, na verdade, que está em inglês, mas que fala sobre as migrações de brasileiros, né, e as práticas. A professora Tânia, ela tem pesquisas que se relacionam sobre migrantes brasileiros no contexto do Reino Unido e migrantes da Grã-Bretanha no contexto brasileiro. Ela até fez, se eu não me engano, foi o mestrado dela lá. Então, para quem não apareceu no nosso formulário, né? Mas para quem tem como interesse pesquisar sobre migração, acredito que é um nome muito potente no nosso departamento, além da questão do gênero também. E aí, por fim, nós temos a linha de pesquisa de política, religião, cidadania e segurança pública. Essa linha, ela investiga comportamentos, instituições e religiosidades, tomando a política como lugar e prática, por excelência de disputa entre visões conflituosas sobre a vida em sociedade. Além disso, são tratadas as violências, suas origens e consequências para as sociedades, assim como as políticas públicas que lidam com a segurança pública, e são abordados os atravessamentos da política, da religião e da violência com temas como a democracia, cidadania, instituições políticas e de controle social. Nessa linha, nós temos alguns professores que a gente já apresentou, como a Analia Batista. Temos também outros professores que nós iremos apresentar, como o Arthur Trindade Maranhão Costa, a Débora Messenberg, o Emerson Aide, a Jaqueline Moraes Teixeira e o Paulo Gracino de Souza Júnior, a Sayonara de Amorim Gonçalves Leal e o Sérgio Tavolaro. Como a gente já apresentou alguns desses professores, aqui nós vamos ter a apresentação do professor Arthur Trindade Maranhão Costa. Ele tem como foco pesquisas na área da violência urbana, polícias, segurança pública, democracia e cidadania. E aí, de referência, nós trouxemos 3 textos dele, fazendo assim essa busca, né? O primeiro livro é lá de 2004, que trata sobre Entre a Lei e a Ordem, Violência e Reforma nas Polícias. Depois um livro de 2019, que fala sobre a violência na área metropolitana de Brasília. E, por fim, o livro que fala sobre segurança pública, redes e governança. Acredito que, para quem pesquisa, se não me engano, foi a resposta mais atual do nosso formulário, tem sobre direito à cidade,
talvez tomar conhecimento dos trabalhos do professor Arthur seja interessante. E seguindo, nós temos a professora Débora Messenberg Guimarães. Ela atua em duas linhas de pesquisa, sendo a política, religião, cidadania e segurança pública, e a de trabalho, desigualdades e diferenças. As áreas de atuação dela têm como foco pesquisa sobre a democracia, a extrema-direita, cultura política, Congresso Nacional Brasileiro e elite parlamentar. E aí, se eu não me engano, é o trabalho da Ayla, que envolve sobre os atentados nas escolas e a relação com a extrema-direita, né? Talvez trabalhar com a professora Débora seja interessante, né? Tomar conhecimento sobre as produções dela, como também, se eu não me engano, tem um trabalho que foca em analisar a questão do Congresso Nacional, né? Talvez seja interessante conhecer algumas produções da professora. E aí, como referência, nós trouxemos aqui o livro que ela escreveu, que se chama A Elite Parlamentar do Pós-Constituinte, Atores e Práticas, e também um artigo mais atual, que se intitula Entre a Punição Ressocializadora e o Idealismo Punitivo, a Segurança Pública nos Discursos da Igreja Universal do Reino de Deus e nos de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Acredito que é um nome bem forte para a sociologia política, então quem tiver interesse em se adentrar mais nessa área, é uma professora muito interessante do nosso programa para ler mais as produções. E, por fim, nós temos o professor Paulo Gracino de Souza Júnior. Ele também atua em duas linhas de pesquisa, sendo a de política, religião, cidadania e segurança pública, e a de trabalho, desigualdades e diferenças. E as suas áreas de atuação focam em religião e conservadorismo, religião e política, neoliberalismo, subjetividade e religião, crescimento pentecostal e resistência católica, transnacionalização religiosa, religiões e cidades e religião e juventude. E como referências, nós trouxemos um artigo dele que se intitula A Invenção do Mito, Adesão Evangélica ao Bolsonarismo e a Hipótese Lacaniana, e A Demanda por Deuses, Globalização, Fluxos Religiosos e Culturas Locais nos Dois Lados do Atlântico. E aí, por fim, nós também decidimos trazer alguns grupos de estudo que tem no programa e a agenda de pesquisa desses grupos. Alguns deles, inclusive, têm redes sociais, e aí, se for do interesse de vocês, acho que vale a pena tomar conhecimento, porque acaba tendo ali a divulgação dos trabalhos mais recentes, de pesquisadores que estão envolvidos nas produções das pesquisas. E aí nós temos o de Arte, Sociedade e Interpretações do Brasil, que é coordenado pelo professor Eduardo Dimitrov, o de Intelectuais e Universidade no Contexto da Globalização, coordenado pelo professor Carlos Benedito Martins, Ciências, Tecnologias e Públicos, coordenado pelo professor Tiago Duarte, Transformações do Mundo do Trabalho e Violência, Cidadania e Segurança, que é coordenado pela professora Ana Lia, o Núcleo de Estudos sobre a Violência e Segurança, coordenado pelo professor Arthur Trindade, o Laboratório de Ensino de Sociologia Lélia Gonzalez, que é coordenado pelo professor Marcelo, inclusive, se ele quiser falar mais sobre. Sim. Pode só falar. para falar que o laboratório também está no Instagram, né? A gente é lab.Lélia Gonzalez. Então, a gente tem divulgado muitas coisas, né, que a gente participa lá no laboratório, as bancas de qualificação, de defesa, os eventos, os grupos de discussão, né, que a gente organiza nos eventos da área.
E também a gente apresenta os estudantes que são bolsistas, que são voluntários, né, lá no laboratório. Então, quem quer conhecer mais, acessa no Instagram lá, @Lélia Gonzalez, que lá vocês ficam por dentro do que a gente tem discutido. Além disso, tem um site institucional, que é leliagonzales.nb.br, e nesse site, então, a gente disponibiliza vários livros, artigos, os TCCs, as dissertações, as teses, né, sobre ensino de sociologia, que foram publicadas, né, nos últimos anos. Então, lá vocês também conseguem acessar aí vários materiais de acesso livre, inclusive o dicionário do ensino de sociologia em PDF. É possível fazer o download a partir do acesso ao site. A gente está passando por uma modernização desse site, né, para deixar ele mais interativo, mas fica aí, então, a dica para quem quer conhecer mais a respeito desse laboratório. Perfeito, obrigada, Marcelo. E aí, finalizando, tem um laboratório de estudos sobre as migrações internacionais, que a professora Tânia Tonhati compõe, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres, coordenado pela professora Tânia Mara Campos, e o Grupo de Trabalho e Teoria Social, coordenado pelo professor Ricardo Feste. Aí, alguns deles, se inclusive for do interesse de vocês, a gente pode também estar compartilhando o Instagram, as redes sociais daqueles grupos de estudo que a gente sabe que tem Instagram, como é o caso do professor Tiago Duarte, do professor Ricardo Feste, para ficar mais fácil para vocês tomarem conhecimento. E é isso. Deixa eu parar de compartilhar, e aí, se alguém tiver alguma questão, estamos à disposição. Eu tenho uma questão. Eu achei muito interessante a forma que vocês fizeram, né, a apresentação, né, fica mais dinâmico comparado a gente entrar no site, entrar uma por um perfil de cada professor, né, e Lattes, então facilitou bastante, sim, a vida, né, quem vão olhar a vida desses professores, né, a partir de agora, e sim, gostaria que divulgasse os outros grupos de perfil, porque igual tem do Thiago, eu achei interessante. O de vocês, aproveitando, né, a brecha, gente de outras universidades pode participar do grupo de vocês também, Marcelo? A gente não tem aberto para outras pessoas, né, de fora da UNB, a não ser que a pessoa venha fazer um pós-doutorado, como é o caso, por exemplo, da professora Sara, que hoje está na Unifal, e do professor Cristiano Bodar, que é professor da UFAL, né? Então, esses são professores de outras instituições, mas que fizeram pós-doutorado aqui no programa de pós-graduação e que continuam participando das atividades, né? Então, a não ser esses casos, mas a gente não consegue abrir, porque algumas das atividades que a gente propõe são presenciais, né? Então, nem todas as atividades são online, então a gente não consegue fazer essa abertura. Alguém mais tem alguma questão? A Rosana, o Marcelo, tem alguma outra colocação também? Só para lembrar o pessoal que na próxima e última aula, né, do cursinho, nós vamos tratar, então, de algumas dicas, né, sobre a preparação para a prova oral. Então, é importante aí para a gente fazer o fechamento também na próxima aula, na quinta-feira que vem, que a gente vai estar tratando dessa temática, né, sobre avaliação oral. Então, como se preparar, né, para uma avaliação oral. E também, assim, acho que vocês podem seguir, né, esses grupos de pesquisa no Instagram, né? O pessoal tem divulgado bastante atividades, né, e também sigam o SOL, o Departamento de Sociologia, e lá no Instagram a gente divulga várias atividades, né, que estão acontecendo aí junto ao PPG-SOL.
Então, eu penso que corrobora, na realidade, né, com a fala do professor Marcelo, a Beatriz, o professor Joase. Eu penso que todos os nossos professores têm uma infinidade de textos, de entrevistas. Eu penso, inclusive, já puxando o gancho, né, para a dica do Marcelo, para vocês olharem, né, o canal do YouTube, do programa. Lá tem vários, sobretudo no período pandêmico, houve várias atividades, então seria interessante vocês também escutarem essas pessoas, né, vocês entenderem de que lugar partem essas pessoas dentro do campo da pesquisa, e é uma forma na minha leitura, porque eu fiz isso, certo? Quando eu estava me preparando para o processo seletivo, eu fui atrás dos professores que poderiam, né, me auxiliar epistemologicamente, certo? E fiquei horas ali escutando, então, várias entrevistas, inclusive, o professor Joás, eu assisti, né? Na qual, para mim, foi importante, né? Ter esse, mesmo que um contato prévio, para que eu também entendesse como essas pessoas, elas estão refletindo, né? Então, eu acredito que, do ponto de vista técnico, digamos assim, da escrita do projeto foi interessante, e também do ponto de vista subjetivo. Por quê? Porque eu me senti mais segura naquilo que eu estava escrevendo, quando eu estava ali escutando essas pessoas, né? Não somente docente, mas também discentes. Então, uma atividade, inclusive, com um colega, né, o Yuri, se eu não me engano, a Nana, foi, assim, foi uma apresentação ali das pesquisas, mas, assim, para mim foi interessante escutá-los, certo? Então, eu acredito que possa também ser um caminho para vocês, sobretudo aqueles que não conhecem pessoalmente esses docentes, é o primeiro contato que vocês têm com essa produção, né, com essas pessoas, então possa ser que seja interessante para vocês, né, fazer esse movimento de uma busca ativa, né, no YouTube e em demais plataformas. Só corroborando também, eu acredito que, assim, caso vocês tenham alguma familiaridade aí, tem algum orientadora em mente, acho que mandar um e-mail, estabelecer um contato, assim, é interessante até para ver se existe ali a possibilidade de orientação ou não, e também, caso, como a gente sempre ressalta aqui, como a escrita é algo coletivo, acredito que nesse processo vale muito a pena, assim, vocês compartilharem, seja o projeto, seja se vocês estiverem treinando respostas para a própria prova teórica, compartilhar com pessoas próximas, né, com pessoas que fazem parte da academia, né, ou então aquelas que têm até um próprio conhecimento de algumas produções de professores ou de temáticas que o professor orientador, professora orientadora que vocês buscam trabalham, porque aí auxiliam. Mas, se ninguém mais tiver colocação, acho que a gente pode encerrar, né? Vamos, por ordem, vamos ver quem levantou a mão. É a D, depois a Amanda e depois a Vanessa. Pode falar, D? Oi, vocês estão me ouvindo? Boa noite, gente. Obrigada pelas dicas aqui das linhas de pesquisa. Quando eu respondi o formulário, eu ainda sigo perdida em que caminho, em qual linha de pesquisa, mas eu sei que está ali dentro da parte do conhecimento e cultura, talvez teoria social. E parte da minha dificuldade é de vir de uma outra área com outra área, que é a área do serviço social, /cultura, e aí, de certa forma, me deu vontade de perguntar o quanto que eu conseguiria... É óbvio que não tem uma fórmula para construir uma produção científica, mas de fazer esse recorte, mas
querendo saber como que seria uma pergunta factível para ser desenvolvida ao longo de um mestrado. Como é que vocês chegaram a um questionamento para produzir um conhecimento sobre determinada coisa? Porque senão a gente fica com algo muito amplo, assim, quero pesquisar sobre cultura e identidade na periferia de Brasília. Como é que eu faço um recorte, fazendo recortes, enfim, não sei se me fiz clara. Vocês preferem que... Acho que a gente pode responder a D e depois a Amanda e Vanessa falam, ou a gente já ouve as 3 dúvidas e depois respondem as 3? Então, eu acredito que a gente pode responder, tá? Até porque a KDD foi muito complexo. Sim. Então, eu vou partir das minhas experiências, tá? Quando eu vou construir a minha pergunta de pesquisa, até porque mesmo sendo de uma área diferente, eu penso que, sobretudo, o serviço social está em convergência, sim, com a sociologia, tá? E eu penso que a primeira coisa que é preciso fazer, de fato, até porque o seu tema está muito amplo, certo? Então, é necessário, de fato, fazer um recorte mais específico. Então, eu sempre vou fazendo perguntas, né? Vou anotando no papel, assim, o como, quem são essas pessoas que eu estou falando, né? Onde eu estou falando, né? Como eu estou falando, uma coisa assim. Então, eu sempre tento trazer questões simples, perguntas que eu faria em relação à minha temática, entende? Então, a nível de simplificação, quando eu propus a minha pesquisa no campo, né, de trajetórias de mulheres negras enquanto produtoras de conhecimento, né, em convergência com as políticas afirmativas na pós-graduação, a princípio, eu estava pensando em trajetórias de mulheres negras intelectuais. Era isso. Mas eu não podia realmente, né? Não tinha como, não teria como trabalhar isso. Então, eu teria que realmente fazer um recorte. Então, quem seriam essas mulheres, né? E aí, nessas perguntas que eu fui fazendo, eu consegui chegar no meu recorte, que são trajetórias de mulheres negras na produção de conhecimento, né, das universidades do UNB, o FRB e o FMG, no contexto de promoção de políticas afirmativas no ensino superior, certo? Então, eu penso que é necessário que você reflita realmente sobre o campo, né, e comece a funilar, né, a partir das questões, tá? Sim, faz todo sentido. Eu peguei na aula passada o pedaço, a parte, enfim, que vocês falavam sobre o cronograma, e aí eu estou tentando mapear, tendo em mente que o mestrado é 2 anos, né? Não tem como eu querer fazer algo muito amplo, mas pensando em um plano de trabalho em que caiba ali, é só entender que também é um mestrado, né? Não é um doutorado, nem um pós-doutorado, senão a gente viaja muito na maionese, que é o que está acontecendo, na real. Obrigada, Rosana. Sim, eu só queria complementar, porque a sua pergunta me lembrou uma questão que foi feita a mim por um docente durante a minha entrevista, né? E aí, de linhas gerais, ele me perguntava se seria possível executar aquele trabalho, certo? E aí eu tive que explicar por que seria possível. Então, pensando a nível de mestrado, não dá realmente para trabalhar com tudo, né? Precisa fazer um recorte, é preciso se aproximar da sua amostra, digamos assim, né? Não gosto de usar muito essa palavra, mas eu acredito que cabe para essa aula. É preciso mostrar que aquela pesquisa é execuível, ou seja, que aquela pesquisa é possível ser feita em 2 anos, certo?
Então, eu penso que, para todos os elementos, né, da composição do projeto de pesquisa que estão descritos no edital e que a gente já passou por eles, eles funcionam justamente como uma forma, né, do candidato e da candidata apresentar, né, a partir da escrita, elementos de convencimento mesmo de que aquele trabalho, aquele projeto de pesquisa vai ser realizado, no caso do mestrado em 2 anos, no caso do doutorado em 4 anos. Obrigada. Obrigada, Dê. Espero que tenha contribuído. Acho que a Rosana foi ótima. Não tenho nem o que complementar. Mas, se você estiver satisfeita, a gente pode passar, então, para... Deixa eu ver aqui pela ordem. Para Amanda. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam? Sim, dá para te ouvir perfeitamente. Amanda, boa noite. Boa noite. Não, é só para tirar uma dúvida. Eu queria saber se tem como eu ter acesso à gravação da aula de quinta passada, porque eu estava trabalhando e aí eu tinha que ficar toda hora saindo e voltando da reunião. Aí eu queria ter esse acesso ou acesso aos slides. A ideia é que a gente poste o curso, né? A gente suba lá um curso no YouTube e faça o link também para o material. Agora a gente não sabe quando, se vai ser essa semana ou assim que o curso finalizar, né? Talvez a gente tenha que discutir isso aqui no grupo, mas a nossa ideia é disponibilizar o material, sim. Seguindo, então, temos a Vanessa. Oi, pessoal. É o seguinte, eu estava escutando a fala de vocês, né? Eu sempre tive dificuldade de mandar e-mail, né, para o possível orientador, uma pessoa que esteja na área de pesquisa minha. No caso, é o Ricardo. Eu tenho uma certa aproximação dele, mas não sou tão íntima, né? Tipo, conheço o trabalho e tudo mais, conheço o grupo de trabalho, conheço os orientandos dele. Só que essa questão de mandar um e-mail, porque acaba que sempre vem essa insegurança, porque o medo de estar no membro da seleção, sabe? Estar entre os membros que vão avaliar, né? E aí fica essa questão de não saber, né? Porque eu acho que ainda vocês vão divulgar mais para frente, né? Quem vão participar, né? Nessa questão da avaliação. Nossa, foi várias perguntas, né? Uma, medo de mandar um e-mail, né? Falando sobre, né? Se eu não conhecendo ou não. O outro, medo da pessoa fazer parte do membro da seleção, né? E acabar sendo, né, o meu projeto, enfim, sendo meio descobrindo, né? E o medo do tema não ser aceito, né? Por questões igual a proposta que eu coloquei, não tem tanto trabalho sendo discutido, assim, tem das motoristas de Uber, né? Entregadoras nem tanto, né? E a minha proposta ainda não está tão redonda assim, né? Eu sei que é na área do trabalho e tudo mais, a teoria, só a questão como abordar isso e como ficar a questão teórica, né? Boa o suficiente para o projeto ser aceito, né? Porque a linha de termômetro vai ser se ele for aceito, né? Se o trabalho tem uma certa relevância para o programa, né? É isso. Obrigada, Vanessa. Assim, eu, em especial, essa questão de mandar e-mail é meio difícil também, mas eu acredito que, assim, ter uma proximidade até mesmo com os trabalhos que estão sendo discutidos no grupo de pesquisa, ou então os trabalhos que o professor venha publicando, te dê um norte de como abordar o seu tema, mais próximo ali de como o FAST discute, né? Se o Marcelo ou a Rosana tiverem alguma colocação. Bom, eu tenho uma observação em relação a isso, né? Porque quando eu estava prestando, prestando o processo seletivo para ingressar no doutorado, eu lembro que
eu enviei e-mail, né, para uma possível orientação numa outra universidade, numa outra situação, e essa pessoa me respondeu falando, olha, eu estarei na banca, não consigo te auxiliar em relação, né, ao teu projeto. Mas acabou que nesse meio houve ali várias indicações interessantes de leitura, de aprofundamento, né? Acabou que eu não prestei o processo seletivo para aquela universidade, mas eu aproveitei muito dos comentários, das questões que a pessoa me enviou, né, para aprimorar o meu projeto e acabei submetendo para outro lugar depois, né? Então eu acho que assim, o e-mail eu não vejo um problema, desde que ele também esteja bem contextualizado, né? Porque às vezes você pode mandar um e-mail pedindo orientações ou indicações de leitura, né? Ou indicações, por exemplo, em relação a essa temática, que é uma temática bem específica, né? As mulheres entregadoras de aplicativo. Se eu não me engano, nesse momento existe aí alguma pessoa pesquisando isso também aí no programa de pós-graduação, né? Talvez seja interessante ler algum trabalho do grupo do FEST, né? Ou até mesmo fazer essa aproximação mais, digamos, contextualizada, né? Falando, olha, o que você me indicaria de ler dentro dessa área que eu estou pensando em fazer, né? Prestar o processo seletivo. E aí cabe muito também da visão do professor, da professora, né, que talvez vai falar, olha, não posso te indicar porque estarei na banca. E aí tudo bem, né? Acho que não há problema, até porque os projetos de pesquisa, eles não são identificados, né? Não vai o nome da pessoa no projeto de pesquisa. Então, por mais que às vezes seu projeto possa ser lido, e ele não vai ser lido por uma pessoa, né? Ele é lido por várias pessoas que fazem uma avaliação em relação àqueles pontos que estão no edital, né? Então, acho que é mais contextualizar, talvez, né, o e-mail e poder pedir alguma indicação de leitura sempre é útil, né, nesse sentido. Mas eu sei que o Joás também quer fazer comentários, então vou passar para ele. Eu estou querendo me despedir aqui, né? Mas, assim, quero só ressaltar, né, que é sempre complicado, né, esse contato com professores, né? Assim, se o professor está na banca, não tem a menor condição, né, de colaborar, né? E outros professores acham que tem posições as mais diferentes em relação a isso aí. Então, como o Marcelo falou, acho que manda um e-mail e vê qual é a reação do professor, né? Mas assim, eu acho que fundamentalmente, né, essa preocupação, né, de escrever um bom projeto, né, eu vejo assim que tem 3 perguntas que precisam ser bem respondidas num projeto, entende? Eu acho que o quê, né, ou seja, isso significa que a definição do objeto, né, do tema de estudo, né, ou dos sujeitos de estudo, né, o quê, né, como, né, como é a metodologia, né, como vou desenvolver o estudo. E a justificativa, o porquê. Né, o que, como e porquê. As perguntas essenciais de um projeto. Isso tem que estar dentro de uma fundamentação no campo da sociologia, né? Aquilo que o Bourdieu fala, de conquistar o objeto, né? Conquistar o objeto do ponto de vista sociológico, né? E conquistar um objeto, um tema de pesquisa, né? Ainda tem essa linguagem viciada de objeto-sujeito, mas conquistar o tema de pesquisa significa mergulhar no tema, né? Claro que o momento de elaboração de um projeto é um momento preliminar, né? Isso depois o projeto, após a entrada no mestrado, quer dizer, supõe-se o amadurecimento da pessoa, a pessoa vai ter a oportunidade de resubmeter o projeto, né? Então tem uma caminhada, né? Então a coisa é medida de acordo com a proporcionalidade do momento de cada pessoa. Agora, o que eu tenho percebido, né, sobretudo com jovens pesquisadores negros, né, que é uma área que eu pesquiso, às vezes
eu acho que isso é uma coisa muito importante de se observar. Às vezes as pessoas querem escrever e citar o que eles acham legal, né? E não necessariamente o autor que discute a temática, entende? Então, por exemplo, pegar um autor aqui aleatório, aqui é a minha querida amiga Patrícia Hill Collins, né? Às vezes a pessoa está querendo discutir classe, ou fazer estudos de estratificação. E aí, é claro, aí até cabe, né? Falar de interseccionalidade. Pegar outro exemplo, né? Mas não cita os clássicos do tema, entende? Não cita os marcos do tema e vai falar, por exemplo, de Carla Cottirini, né? Falar, assim, a autora é legal, tem sua contribuição, temos sede de que os autores negros sejam citados, né? Mas isso eu acho que tem que ser feito na medida justa, ou seja, a gente tem que minimamente reconhecer o cânone que discute o tema que a gente está se propondo, né? E esse cânone pode ser um cânone a depender da área do tema, né? Um cânone clássico, tradicional, mas se a gente a depender do tema, a gente pode citar de ponta a ponta autores negros, né? Mas o que é fundamental é isso, é que haja um diálogo entre a bibliografia e o tema, né? Que os autores citados sejam relevantes para o tema, né? Enfim, eu acho que isso é algo importante, algo que eu tenho visto em etapas, inclusive, posteriores, né, assim, de formação, muito mais isso, né, o desejo de citar de quem a pessoa gosta, ou quem a pessoa gosta de ler, do que propriamente quem discute o tema com profundidade, né? Então, acho que isso é algo a ser observado, né? Aí, Marcelo, vou ficar só mais um tempinho, já aproveito aqui para me despedir, tá? Parabenizo aí você, Rosana, Beatriz, enfim, todos aí que estão envolvidos nessa iniciativa, muito importante, né? E desejo, como eu falei anteriormente, aí sucesso a todos aí que estão nesse desejo de entrar, né, na pós-graduação. Perfeito, obrigada, Joasi. Agora nós temos a Isabel com a mão levantada. Pode falar, Isabel. Tá falhando. Estão bem? Agora deu para ouvir. Ótimo. Só queria saber, na verdade, uma dúvida em relação à carta de intenções. Se essa carta de intenções ela tem que ser redigida próprio pelo pesquisador, pesquisadora, ou se tem que ser uma carta ali direcionada para o orientador de doutorado, por exemplo, falando em relação às linhas pesquisadas ou objetos de estudos pesquisados. É mais nesse sentido, em relação à carta de intenções e no caso do projeto, ele tem que ser fechado, finalizado, uma proposta de pesquisa mais finalizada, ou pode ter alguma abertura para conversar, por exemplo, com um possível orientador ou supervisor do curso aí em questão. É mais isso. Obrigada e boa noite a todos. Essa eu passo para a Rosana e para o Marcelo, que está até acima de mim. Então, eu vou me ater mais precisamente à carta de intenção. A carta de intenção você vai se apresentar, a gente já mencionou isso anteriormente, né, que é muito importante você realmente vender seu peixe ali e trazer, né, a sua trajetória e tudo mais, quais são as suas afinidades de pesquisa, né, e já nessa carta de intenção, fazer realmente uma defesa desse campo e tudo mais, e aí puxar, no caso, né, a linha de pesquisa escolhida. Eu lembro que na minha carta de intenção, eu iniciava falando sobre a minha trajetória acadêmica, certo? E aí eu sempre ia interseccionando, né, com o meu projeto de pesquisa, porque no meu caso, toda a minha trajetória acadêmica, os meus projetos de pesquisa esteve no campo das políticas afirmativas, então, de alguma maneira, mesmo que enquanto contexto ou diretamente, a política afirmativa estava lá. Então, eu consegui, na minha carta de intenção, apresentar as minhas trajetórias ali, e, ao mesmo tempo, já fazendo uma interface, né, um diálogo com o meu projeto de pesquisa, com a minha temática, certo? Então, necessariamente, a carta de intenções é a forma com que o pesquisador, a pesquisadora, ela vai se apresentar, certo?
para a banca do processo seletivo, lembrando que na entrevista eles vão estar com sua carta de intenções na mão. Então, eles vão estar lá com a carta de intenções, certo? E com o seu projeto de pesquisa. E, possivelmente, as questões que serão feitas estarão intrinsecamente vinculadas com aquilo que você escreveu. Então, quaisquer dúvidas, questões, né, em relação tanto à carta de intenções como o projeto de pesquisa, vai ser feita pela banca, tá? Então, nesse sentido, você tem que fazer uma carta realmente direcionada ao processo seletivo, certo? E, assim, sinceramente, eu acredito que fazer uma carta em convergência com esse projeto, certo? Porque esse é o objetivo, né? Escolher fazer uma pós-graduação a nível de mestrado e doutorado é escolher fazer uma pesquisa. Então, é fazer com que nessa carta especificamente você apresente elementos, né, factíveis de que você está nesse programa e a sua pesquisa são relevantes, ou melhor, né, ambos são relevantes para o programa. Bom, a carta de intenção, né, eu estou aqui, inclusive, recuperando o item no edital do doutorado, né, se não me engano é 4.3.8. Deixa eu só revisar aqui. A Marcelo caiu de novo. Deixa eu olhar aqui o edital para ver o ponto. Voltou. Voltou? Mas está com o microfone e a câmera desligada. Desculpa. Agora foi. Desculpa, gente, a minha internet caiu aqui. Essa eu só estava voltando ao ponto, né? Carta de intenções. Está lá no ponto 4.3.8 do edital do doutorado e fala o seguinte: uma carta de intenções contendo o nome da candidato/candidata e explicitando as razões pelas quais deseja realizar o doutorado e informação sobre a disponibilidade de tempo para dedicar ao doutorado, né? Então, a Rosana já abordou a questão das motivações para realizar a pesquisa, então é muito importante, né, vocês explicitarem essas razões, e aí lembrem da aula passada, né, que a gente começou falando sobre a imaginação sociológica, dessa relação entre biografia e história, dessa relação entre as motivações e a conjuntura estrutural, né, então, como que foi se construindo esse desejo de pesquisar determinado objeto e de como que esse objeto, então, está se desenhando aí numa pesquisa de doutoramento. Então, é importante vocês explicitarem esses motivos, apresentarem a problemática sociológica da pesquisa, justificarem, né, a relevância e a importância de desenvolver esse projeto. E também não esquecerem de mencionarem a disponibilidade de tempo para se dedicar ao curso. Porque, às vezes, né, a pessoa pode ter um projeto muito interessante, mas ela está ali conciliando com o trabalho. Então, qual que vai ser o tempo para desenvolver a pesquisa? Qual que vai ser o tempo para fazer as disciplinas do programa? Para participar dos grupos de pesquisa? Para participar dessa vida ativa dentro da universidade, né? Fazer pós-graduação não é só fazer as disciplinas e depois fazer a pesquisa, também é se integrar ao programa de pós-graduação, né? Participar de projetos como esse, que a Rosana e a Beatriz estão participando, né? Ou seja, um projeto voltado, né, a um cursinho preparatório, né? Um projeto de extensão, né? Então, como que vocês pretendem se organizar em termos de cronograma, não só para realizar a pesquisa, mas também para se integrar às atividades do programa de pós-graduação? Porque a gente espera muito, né, Rosana e Beatriz, que vocês sejam aprovados e, sendo aprovados no processo seletivo,
que no próximo ano vocês estejam aqui, né, realizando esse cursinho para que as pessoas que tenham interesse, né, de ingressar futuramente também passem, né, por esse cursinho, né, que vai ser ministrado por vocês. Então, vão se preparando aí, vão organizando o tempo, justamente para participar, né, das linhas, dos grupos, dos eventos, né, nós temos eventos aí muito importantes para a área da sociologia, a Ampox, a SBS, né, ano que vem tem a SBS em São Paulo, todo ano tem a Ampox, então, assim, tem uma série de outros congressos dentro dos grupos, das linhas de pesquisa, que é importantíssimo, né, vocês participarem, ter tempo para participar das publicações, né, o Joás muito bem falou aí da questão da autoria, né, o momento da pós-graduação, o momento em que a gente se vê nessa posição de autora, de autor, né, então, é tempo, é organização, né, justificar e, de certa forma, convencer, né, a banca de que vocês estão bem organizados, bem organizadas para poder participar dessa vida ativa dentro da pós-graduação, né? Então, isso também precisa estar na carta de intenções, né? Então, preparar uma carta bem organizada, né, que dê conta de justificar esses pontos que estão aí, para que vocês também tenham uma maior segurança no momento da prova oral, né, que a gente vai comentar também na próxima aula. É isso. Ótimo, obrigado, gente. Solucionou bastante. Obrigada. Obrigada, boa noite. Por nada, gente. Então, agora não tendo mais dúvidas, acho que podemos encerrar, né? Encerrar na hora certinha hoje. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Espero, assim como o Marcelo colocou, que todo mundo tenha um bom desempenho no processo seletivo e no ano que vem a gente veja todo mundo dando continuidade, né, a esse projeto. Desejo uma boa noite para todo mundo e convido a Rosana e o Marcelo para finalizarem também. Então, gente, boa noite e esperamos vocês, né, na semana que vem. E, assim, eu estou bem ansiosa, porque é uma aula que eu gosto muito, assim, falar um pouquinho de entrevistas e também um pouco sobre currículo, então eu acredito que é uma aula muito interessante, sabe? E eu acho que vocês vão gostar. É isso, então, também agradecer, né, a participação de vocês, agradecer a Rosana, a Beatriz, né, ótima exposição. E é isso, gente, a gente se vê, então, para a última aula da semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Boa gente. noite. Tchau, pessoal, até mais. Boa noite.